Ameaças às bacias hidrográficas. Infelizmente, muitas bacias hidrográficas estão ameaçadas pela poluição. O lançamento de esgoto sem tratamento, o uso intensivo de agrotóxicos na agricultura e o desmatamento da vegetação da margem ameaçam a qualidade de água dos rios brasileiros. Outra ameaça é o material lançado sem tratamento pelas indústrias, que podem ser mais perigoso do que o esgoto domiciliar. Isso que a tia Dilza acabou de falar, você vai observar na figura da página 357. Poluição no rio de Capibaribe, Recife, Pernambuco, 2013. Agora nós vamos falar sobre a bacia do São Francisco. É genuinamente brasileira, né? Pois seu principal rio, o São Francisco, e seus afluentes nascem, correm e desaguam em terras nacional. O rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua no litoral brasileiro. Por ligar as regiões Nordeste e Sudeste, é denominado o Rio da Integração ou o Rio da Unidade Nacional. Neles estão as usinas Três Marias, Queimado, Sobradinho e Itaparica, Complexo, Paulo Afonso e Xingó, além dos reservatórios Três Marias e Sobradinho. A bacia resiste a praticamente todos os tipos de uso dos recursos hídricos: irrigação, geração de energia, navegação, saneamento, pesca, atividade turística, o que retorna muito complexo o planejamento de sua gestão. A bacia do Tocantins-Araguaia é a terceira maior em potencial hidrelétrico do país. Todos os seus rios nascem e desaguam no Brasil. No rio Tocantins encontra-se a hidrelétrica de Tucuruí. O rio Araguaia é navegável e nele encontra-se a ilha do Bananal, no estado do Tocantins, a maior ilha fluvial brasileira. Na página 359, após o que foi dito na aula, explicado, você vai conseguir resolver as atividades 1, 2, 3 e 4. A de pesquisando não precisa fazer, ok? Continuando, agora nós vamos falar sobre o clima. O clima é o conjunto das principais características do tempo em determinado local, que podem ser observadas por um longo período. Portanto, para definir o clima, é necessário observar a temperatura do ar, os ventos, as chuvas, a altitude, a vegetação, entre outros fatores. Apenas depois de muitos anos de estudo, consegue-se definir o clima de um local. O Brasil, por estar quase todo localizado entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, isto é, na faixa intertropical entre os trópicos, caracteriza-se por climas com temperaturas elevadas. Em virtude de sua extensão territorial, o país tem diferentes tipos de clima. São eles equatorial, tropical, semiárido e subtropical. O equatorial, muito quente e úmido, característico da região da floresta amazônica. Esse tipo de clima é marcado por grande volume de chuva durante todo o ano e quase não há variação de temperatura no inverno. Tropical, há dois tipos, tropical úmido e tropical de altitude. O clima tropical úmido é característico de todo o litoral brasileiro. As temperaturas são elevadas e chove muito durante o ano, principalmente no verão. O clima tropical de altitude é o clima das montanhas, da região sudeste. Nele, as temperaturas são mais agradáveis durante o verão. No inverno, são bem baixas, principalmente durante a noite. Semiárido é um clima muito quente e seco,
característico de grande parte do interior do Nordeste. Chove pouco e de maneira irregular e muitas vezes há grandes períodos de seca. Subtropical é o clima mais frio do Brasil, característico da região sul. Os verões são quentes e os invernos são bem frios, podendo até nevar nas regiões da Serra. Você vai observar as figuras que se encontram na página 360. Cidade de São Martinho da Serra, Rio Grande do Sul, com geadas, fotografia de 2018. Dia ensolarado na praia de Caibu, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, 2019. Geada é orvalho que congela e forma uma fina camada branca sobre as superfícies em que cai, que você pode observar na figura da cidade de São Martinho da Serra. Ok, quinto ano? Na página 361, depois do que foi dito e explicado, você também vai conseguir fazer a atividade da página. Ok, quinto ano? Agora nós vamos falar sobre vegetação. Chamamos de vegetação o conjunto de espécies vegetais características de uma região. Cada lugar pode apresentar um ou mais tipos de vegetação, o que depende muito do clima, do relevo e do solo. Por exemplo, as regiões mais úmidas são propícias para a formação de uma vegetação com muitas plantas próximas entre si e árvores altas. Já em lugares onde chove pouco, a vegetação é mais espaçada e geralmente as árvores são pequenas e escassas, com arbustos e pequenas ervas. As vegetações são importantes porque protegem o solo contra a erosão e purificam o ar que respiramos. Existem vários tipos: floresta, campos, cerrados e caatingas são alguns exemplos. Observe as imagens e note a diversidade de paisagens de nosso país. A caatinga é a vegetação típica de regiões áridas. Uma característica de suas plantas são os espinhos e as folhas grossas, que acumulam muita água e são resistentes aos períodos de seca. São Raimundo Nonato, Piauí, 2018. Os campos são a vegetação típica do clima frio do sul do país. A vegetação é rasteira, como o capim e a grama. Às vezes aparecem algumas árvores isoladas, principalmente perto de rios ou riachos. São Martinho da Serra, Rio Grande do Sul, 2018. O cerrado é a vegetação típica do Planalto Central, no interior do continente. É formado geralmente por árvores de pequeno porte e arbustos com troncos de cascas grossas. Collider, Mato Grosso, 2018. A floresta é uma vegetação densa de árvores altas, típica de regiões úmidas. Alguns exemplos são a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, mostrada na fotografia Novo Airão, Amazonas, 2019. Isso que eu acabei de falar, você também vai observar na página 362 do livro. O Pantanal conta com um mosaico de vegetações, especialmente campos e florestas, que podem ser inundadas por causa das cheias dos rios. Tem uma variedade enorme de espécies vegetais. Poconé, Mato Grosso, 2018. A vegetação litorânea é a que se estende ao longo do litoral, é a vegetação das praias. Nela encontramos os mangues, que florescem em área de contato entre rios e mares, onde há abundância de matéria orgânica e águas calmas. Mata de São João, Bahia, 2018. Você vai observar isso que eu falei na página 363, as figuras que se encontram lá. Na página 364, após a leitura do projeto de manguezais, você vai conseguir fazer a primeira questão que está lá, é a sua vez.
A questão 1 da atividade também, com o que foi dito na aula, você vai conseguir responder. No Relembrando, você também vai conseguir responder a questão 1 e 2. A terceira questão não precisa ser feita. Ok, quinto ano? Aqui a gente encerra o conteúdo da nossa primeira avaliação para a prova de geografia. Ok? Até a próxima e um bom dia.